Mas vamos lá. Prazer enorme falar com você. Prazer, eu que agradeço. O Thiago acho que ele estava saindo de uma palestra, ele deve estar chegando aí, já mandou uma mensagem aqui, a gente já recebe ele, mas vou fazendo aí as honras da casa, né? Que é uma honra receber você aqui com a gente. Queria passar um pouquinho, Lázaro, do nosso projeto, para a gente dar sequência, né, aqui com a turma. Boa noite a todos. O pessoal está chegando. Lá é o seguinte, eu e o Thiago, né, que é o seu colega aí de batalha, também olímpica, quando terminou, né, o Setembro Amarelo, que é o mês que está começando agora, no mês que vem, em relação à prevenção do suicídio, a gente decidiu, né, não deixar essa chama acabar e a cada, né, 15 dias, enfim, a cada semana a gente convida, né, um atleta, um especialista, né, ou um artista para ou falar, né, de alguma passagem que ele teve relacionada à saúde mental, ou na psiquiatria, ou na psicologia, ou de algum tema que tenha relação, né, com a vida dele. Dá um dado para, não sei se o Lázaro conhece, mas no último ano, né, até 40% das pessoas que infelizmente se suicidaram, na hora do ato fatal, não sabiam que tinha uma patologia da psiquiatria que pudesse ser tratada, ou não estava em tratamento adequado, né? Então, a gente, né, tem que fazer alguma coisa para melhorar isso. A psiquiatria ela é muito, infelizmente, ligada a termos pejorativos, como está fraquejando, está aguentando a pressão, né, enfim, algo nesse sentido. E eu, como médico, né, sou pesquisador aqui pela FRJ, então eu sei que isso não tem relação com ser fraco ou ser forte. Você, inclusive, pode estar no melhor momento da sua vida, ter herdado um gene, por exemplo, começar a apresentar um quadro depressivo. Mas muitas pessoas tem essa dificuldade ainda, e a gente está aqui para combater esse preconceito, essa desinformação, né? E o Setembro Amarelo, né, já completamos um ano, né? Então o Setembro Amarelo já está chegando aí de novo. Então eu já coloco aberto oficialmente aí a nossa intensificação em relação a esse tema e trazer o Lázaro aqui para dar, né, para brilhantar aí o nosso projeto, para dar também a sua contribuição. É de extrema grandiosidade aqui para a gente, de extrema generosidade da sua parte. Então já fica aí o meu agradecimento de antemão. E vou passar a palavra para você dar um oi para a turma aí, para você dar o seu boa noite enquanto o Thiagão não chega. Bom, boa noite, Erwin Kotrick. É um prazer enorme atender a seu convite para falar hoje sobre uma live que para mim é única. Nunca tive uma experiência semelhante de falar sobre saúde mental. Primeiramente porque eu sou um leigo no assunto, apenas um atleta e que passei por experiências de vitórias e derrotas e frustrações, um acidente grave no meu percurso, mas é muito interessante e eu fico feliz em ser convidado, lisonjeado, pedindo que as pessoas façam um desconto. Eu sou um leigo no assunto. Tudo que eu tenho é uma experiência prática, técnica, uma vivência, acertos e erros, e aprendendo com os erros. Também fico feliz de que esteja dividindo isso, não apenas com o Erwin, mas com o Thiago Pereira, ídolo do esporte brasileiro, que eu pude ver desde o seu crescimento lá em Volta Redonda, a tornar-se um atleta nacional, internacional, recordista de conquista de medalhas em Jogos Pan-Americanos, medalhista olímpico e filho da Rose, que é uma querida amiga de longa data. A Rose, que é uma pessoa que nós temos um carinho muito especial por ela. Então, gente, tendo feito a minha apresentação, espero que vocês façam o desconto devido, que estamos falando de um doutor psiquiatra especialista no assunto e um leigo apaixonado por esporte. Ponto. Agora devolvo a palavra para você. Tá certo. Isso é a humildade que sempre teve junto com o Lázaro, né? Mas eu vou só fazer aqui uma introdução. Para quem não conhece o Lázaro, difícil não conhecer, né? Mas as pessoas mais jovens, o Lázaro ele é um velejador
né, vem de uma família, né, e tem irmão, né, que é o Torben Grael, a sobrinha, a Martina, ligado à vela, né, no esporte olímpico, né, que traz muitas medalhas aí para o Brasil. E ele tem, né, medalhista olímpico, 2 medalhas, né, em Seul e em Atlanta. Em 96, né, que foi, você me corrige, tá? Eu dei uma estudada aí, né, a fundo aí na história, mas se eu errar alguma coisa, você me corrige, por favor. E aí a gente teve, infelizmente, né, ele já citou aí antecipadamente, né, um trágico aí, acidente em competição, né, em 98, estava no auge da carreira, né? Pois não? Estava no auge da... Então, né, ganha a segunda medalha, né, em Atlanta, em 96, e teve, né, infelizmente, esse trágico acidente, onde teve que amputar aí a perna direita, que é um instrumento de trabalho, não só como ser humano, mas é um instrumento de trabalho. E a gente aqui, a gente faz sempre uma correlação com o dia a dia do que eu vejo aqui no consultório das pessoas. Claro. Eu acho que um acidente como esse, né, uma tragédia como essa, a gente não vê todo dia, mas eu jogando para o meu dia a dia aqui, é a mesma coisa que uma pessoa que ontem não tinha, infelizmente, um AVC, hoje, infelizmente, ela teve um AVC, ela começou a ter uma sequela motora. É uma pessoa que ontem que a diabetes evoluiu, infelizmente, precisou fazer uma amputação. É um acidente de moto, um acidente de carro, enfim. Tem várias vertentes que têm relação com esse assunto. Eu só vou, né, fazer essa introdução do que eu imagino que a gente possa conversar. Como eu coloquei na mensagem, né, qualquer assunto aqui, pessoal, se o Lázaro não quiser tocar, ele te respeita, mais até para nível de conhecimento. E a gente... sem censura. Tá certo. Então tá ótimo. Porque o que acontece, Lázaro? Quando a gente começou essas lives, e eu trabalho no hospital público também, enfim, vejo aqui no consultório, vocês são, você, o Giba, que esteve aqui há pouco tempo, o Cleiton Conservani, o Diego Hipólito, né? Enfim, pessoas que a gente torce, né? Que são nossos ídolos, são pessoas que... Oi? Todos eles amigos. Pois é, então, são pessoas que, né, a gente tem como herói, vamos colocar assim, né? Então, quando a gente vê pessoas ditas, né, como fortes física e mentalmente, dizendo em algum momento, né, que já precisaram de uma ajuda da psiquiatria ou da psicologia, cai por terra, né, por um dado objetivo, que isso não tem relação com ser fraco, ser forte e sucesso. Porque senão pessoas como o Giba, né, como o próprio Tiago, né, como o Diego Hipólito, né, que, né, colocaram que já precisaram de ajuda, não poderiam ter nenhum problema na saúde mental, se isso fosse verdade, né? Então, isso ajuda a diminuir esse preconceito, ajuda a melhorar a imagem e facilita as pessoas buscarem ajuda, né? Porque elas entendem que isso é um processo como uma doença do coração, enfim. E aí eu vou passando a palavrinha para o Lázaro. A gente tem muito a visão, né, do Lázaro da superação, né? De ter buscado maneiras de se reinventar, né? No próprio instituto, depois que você fez. Mas existe uma patologia, Lázaro, que em 8% dos casos, em média, pode, infelizmente, acontecer quando uma pessoa passa por uma situação com uma possível iminência de morte. É um assalto, um estupro, uma violência, um acidente, como infelizmente o Lázaro passou. No Covid, a gente tem visto isso também, ou seja, pessoas que ficaram muito graves, né, que passaram uma iminência de morte, também ficaram podem ficar com essa situação que chama-se transtorno de estresse pós-traumático, que é diferente de um estímulo, de uma separação, de uma perda de emprego, onde não há uma iminência de morte. Quando a gente passa por uma situação, né, como infelizmente o Lázaro passou, nas primeiras 48 horas, 24, 48 horas, a reação ela é imprevisível, né? Tem gente que se isola, tem gente que chora, enfim. Só que do terceiro dia até o 30º dia, as pessoas podem desenvolver a reação aguda ao estresse, que ainda não é o diagnóstico, é uma prévia, vamos botar assim. A partir de 30 dias, né, não é matemático, mas só para você se guiar, a partir de 30 dias, não. Aí você já pode desenvolver 8%, ou seja, a minoria desenvolve, não é a maioria, mas pode desenvolver, que é um quadro de uma hipermnésia seletiva ao evento. Então, a pessoa ela começa a reexperimentar a imagem, felizmente, do acidente, começa a reexperimentar as sensações que ela teve, a vida passa a girar em torno do evento, ela começa a ter um padrão de evitação em relação às pessoas ou situações que ligam ao evento, né? Enfim, no caso, o mar, por exemplo, no exemplo do Lázaro,
ficam num retraimento social, num isolamento, num abafamento, ficam com insônia, com uma reação ligado a esse estresse que ocorreu. Então, isso pode ocorrer em 8%. Felizmente, a violência aumentando é um fator que tem crescido. O Covid também já tem uma relação com quem passou por uma situação grave, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que eu queria passar a palavrinha para o Lázaro, assim, se for confortável para você, senão sem problema nenhum, de quando você se deu conta que aconteceu essa situação, quando você acordou, quando você viu, enfim, as reações que você teve, como é que você buscou ajuda, foi na religião, foi nos amigos, foi na família, como é que você, naquele momento da dificuldade, porque da superação é o que a gente fica feliz, mas as pessoas que querem se conectar são as que estão passando por esse momento, dessa dificuldade. Então, escutar uma pessoa que passou e conseguiu, lógico que não é uma receita de bolo, mas escutar uma referência como o Lázaro faz toda a diferença, como foi para o Giba, como foi para o Diego Hipólito. Então, se o Lázaro ficar confortável, seria muito importante aí para a gente poder escutar um pouquinho essa parte. Sou todo ouvido, amigão. Muito obrigado. Aqui ao Dr. Erwin Kotrick e a todos que nos assistem. Primeiro, eu quero repetir que a minha opinião é a opinião de um leigo, baseado numa vivência. Psicologia esportiva, para mim, era uma palavra solta no ar, onde eu não tinha uma experiência. Primeiro contato que eu tive com o tema, eu confesso que eu também tive um certo preconceito, por desconhecimento. Quando foi? Da minha primeira Olimpíada, Jogos Olímpicos de Los Angeles, 84, o Comitê Olímpico Brasileiro, hoje Comitê Olímpico do Brasil, estabeleceu um convênio com um plano de seguro de saúde, um plano médico, e fez uma avaliação física de toda a equipe olímpica classificada para os Jogos de Los Angeles. Pois bem, fizemos vários testes de força, resistência, avaliação médica, saúde preventiva, até mesmo odontológica, e eis que passamos por um exame de avaliação psicológica. Eu lembro que entrei numa sala, tinha um quadro na parede com uma cena de uma mulher amamentando uma criança e chorando. Era algo tipo isso. E pediam para a gente interpretar o que era aquilo. Eu olhei para aquele quadro e, na maior franqueza, eu descrevi o que eu estava vendo no quadro. Pois bem, terminou o exame, saiu a avaliação de cada atleta olímpico e, no meu caso, me chamaram para conversar no COB. E quando eu recebo o laudo feito por um perito disse que eu precisava de acompanhamento ou talvez um tratamento, que eu tinha uma grande propensão ao suicídio. Fiquei chocado, porque eu não esperava, jamais que a interpretação daquela visão, daquele quadro, geraria um laudo desta forma. Eu confesso que eu fiquei chateado, porque é tipo da coisa que não tinha passado na minha mente ficar analisando se eu tinha propensão ou não ao suicídio. Enfim, os anos se passaram e eu passei pelo acidente em 98. O atleta, para chegar a um nível olímpico, ele chegou no topo da pirâmide evolutiva do esporte no seu país. Alguma resistência, o preparo psicológico ele tem para superar os adversários e tornar-se uma referência nacional. Perfeito. Ao chegar a uma Olimpíada e chegar numa final olímpica, a ponto de receber um diploma, estar entre os 8 melhores, você atinge a alta elite do esporte internacional. O cara tem que ter algum preparo psicológico para suportar aquela pressão, aquela competição. Uma medalha ainda mais. Pois bem, não só o meu acidente, dando um pulo para frente, a psicologia esportiva é antiga. Existe desde as Olimpíadas, nos primórdios dela. Mas a divulgação da ciência da psicologia esportiva, sem entrar no campo da psiquiatria, ela era pouco difundida. E, como você disse, carregada de preconceitos, que talvez eu também carreguei. E me lembro, nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, após o meu acidente, eu fui convidado para ser o coordenador da equipe olímpica de vela, pela Confederação Brasileira. E também atuava como apoio
de treinador ao meu irmão Torben e o Marcelo Ferreira na classe Star e ainda velejando como sparring. Pois bem, na preparação, logo antes do embarque da equipe olímpica para Sydney 2000, o Comitê Olímpico do Brasil anunciou que tinha um profissional, né, especialista na parte de motivação, que era o Roberto Chiniachik, como psicólogo da equipe olímpica brasileira. Roberto é uma grande pessoa, excelente na capacitação, formador de palestrantes, autor de livros, mas a chegada do Roberto se deu na véspera da Olimpíada. Por mais que ele tivesse todo o conhecimento, faltou uma antecipação para que o atleta tivesse com ele uma interação, né, depositasse confiança no trabalho profissional dele. E o Brasil, naquela Olimpíada, como é o país do futebol que exige medalhas de ouro, teve um bom saldo de medalhas, mas não teve a de ouro. Houve uma contestação muito grande do chamado mau desempenho do Brasil em Sydney. Apesar das 13 medalhas, não foram poucas. Depois chegou em 2004 em Atenas. Eu estava lá de novo, como coordenador da equipe olímpica de vela, e me lembro que foi chamado para ser o psicólogo oficial do Comitê Olímpico do Brasil o professor Dietmar Samuski, da Universidade Federal de Minas Gerais, ele que tinha mestrado, doutorado na Alemanha, especializado em psicologia esportiva. E era um grande amigo meu de quando eu atuei como secretário nacional de esportes. O Dr. Dietmar, então, esse era um especialista em psicologia esportiva. Foi para a Olimpíada. Tinha lá o seu consultório disponível para qualquer atleta estar lá e conversar com ele, abrir, né, as suas frustrações, ansiedades, expectativas, e o consultório dele esteve vazio. E, naturalmente, que só procurava ele quem já tinha passado pela frustração nos Jogos Olímpicos e queria desabafar sentimentos, frustrações. E eu conversava com ele e eu falei, doutor Dietmar, o senhor é um excelente profissional e a sua qualificação é inquestionável. Mais uma vez, eu acho, e me colocando na posição de atleta, que eu não era mais, eu já era um treinador, eu jamais colocaria o meu atleta que foi preparado para performar numa Olimpíada, chegou lá, chegou ao mais alto nível, submeter a um psicólogo na véspera da competição, se ele não teve nenhum conhecimento prévio com aquele psicólogo. Perfeito. O contrário fosse, né, se, por exemplo, há 4 anos, no início de uma trajetória olímpica de 4 anos, eu tivesse um acompanhamento psicológico do atleta, é outra coisa, totalmente diferente, porque você passa a ter uma relação de confiança entre atleta, o treinador muitas vezes está naquele meio do caminho, porque o treinador tem uma ascendência grande sobre o atleta, mesmo não sendo psicólogo. Ele conhece muito a reação do atleta, então você integrar o treinador esportivo nesse contexto também é importante. E aí sim, tendo um acompanhamento, o psicólogo pode fazer a diferença. E o Brasil no esporte tem vários psicólogos esportivos consagrados, com grandes resultados. O Dr. Dietmar era apenas não foi muito útil porque foi integrado na véspera da Olimpíada. A professora Kátia Rubio, da USP, é uma especialista no assunto, atuou em várias modalidades esportivas. Mas agora eu vou voltar à sua pergunta com relação ao acidente. Primeiro, para deixar claro, o atleta, no meu caso, eu nunca imaginei que pudesse passar por uma situação como essa. As possibilidades que eu via na minha trajetória como atleta olímpico, sempre pensando na próxima competição, na classificação olímpica, num resultado, subir no pódio, uma medalha, mas não estava nas possibilidades um acidente do qual eu ficasse mutilado. Isso aconteceu. Aconteceu quando eu estava no auge da minha carreira, após a minha 4ª participação olímpica, onde em 96 eu ainda tinha 32 anos de idade, vivia do esporte, do meu desempenho esportivo, do meu corpo, né, e julgando que eu estava no auge da carreira, já projetando a próxima Olimpíada, que seria minha 5ª participação,
tentando a minha terceira medalha, quando em 98 tudo mudou. É um ano que eu tinha uma expectativa muito alta, velejando com um novo proeiro que era o Anders. Era o ano que, pela primeira e única vez, o campeonato mundial da minha modalidade na vela, que é a classe Tornado, seria e foi realizado no Brasil, na raia que eu mais treinava, que era a raia de Búzios. Confiança estava lá no alto. E aquele campeonato mundial, para mim, servia como uma grande medição para eu avaliar a minha expectativa para os Jogos de Sydney, com a sonhada possível medalha de ouro. Então, naquele ano, eu fui campeão estadual no Rio de Janeiro, campeão brasileiro, campeão sul-americano, havia vencido a pré-olímpica nacional, porém, eu praticava um esporte em paralelo à vela, que era o badminton. Jogava tênis também, mas o badminton era a minha grande paixão naquele momento, fazendo preparação física e atividade extra, mar extra, a prática da vela. E na final de um campeonato estadual de badminton no Rio de Janeiro, eu tive uma lesão no meu calcanhar, no meu tendão de Aquiles. Parei um mês para fazer fisioterapia e fui disputar a semana de vela de Vitória, no Espírito Santo, para ganhar ritmo de regata, porque faltavam poucos meses para aquele campeonato mundial. Primeiro dia, vi que eu estava bem recuperado, vencemos a regata. No segundo dia, minha vida mudou. Entrou aquela lancha, conduzida por um inconsequente, e poderia ter sido qualquer um na raia de regata de Vitória, na Baía de Vitória. Mais de 100 barcos velejando. Talvez estivesse no meu caminho. Um destino? Não sei. O fato é que, numa fração de segundos, a minha vida mudou. Quando eu olhei o barulho da lancha olhando para trás, ela estava em cima e tudo aconteceu. Sem sentir dor alguma no primeiro momento, jogado ao mar, tragado para baixo da lancha, usando um salva-vidas que permitiu que eu flutuasse para respirar. Uma coincidência de fatores favoráveis. Aí vamos ver a história do copo pela metade, se eu poderia estudar o azar que eu dei, por que comigo, por que em cima do meu barco, por que em cima do meu corpo, o que eu fiz para poder merecer isso. Se eu fizesse esse questionamento a partir do acidente, talvez eu estivesse até hoje questionando sem encontrar uma resposta. A partir da fatalidade gerada naquele acidente, e aonde eu, tentando nadar em direção ao barco, eu senti uma dormência na perna, e quando eu passei a mão já não tinha mais a perna, eu vi que a minha vida ali tinha mudado. Não era mais luta por troféus e medalhas, era pela vida. E uma coincidência de fatores favoráveis levaram eu sair vivo daquele evento. Meu proeiro que pudesse me salvar, que era o Anders, um barco do lado que pudesse prestar socorro, do meu ex-treinador, do meu ex-proeiro, que era o Clínio Freitas, que por ser dentista tinha a noção de primeiros socorros. Foi o primeiro a me acudir, puxar para o barco dele, constatar que eu estava sem a perna. Para fazer o primeiro atendimento, teve uma sacada genial de tirar uns cabinhos, umas cordinhas do barco para fazer um torniquete e conter a hemorragia, fez um garrote, pelo menos em parte, da lancha que voltou para me levar até o Yacht Clube do Espírito Santo. Ao chegar no Yacht Clube, na gritaria de eu ser removido da lancha, não sentia dor nenhuma, mas sentia um desespero pela dificuldade de respirar. Um médico capixaba, que era um velejador amador saindo para a regata, estava lá naquele momento e me acudiu, Dr. José Alípio. A prova lá em Vitória, por coincidência, para minha sorte, tinha patrocínio de um plano de saúde, no caso a Unimed. Estava lá a ambulância para fazer propaganda e até atendimento. Estava lá, que sorte, no meu caminho. Sem essa ambulância, não teria sobrevivido. Sem esse médico, sem o Clínio, sem o Anders, sem o salva-vidas, sem a lancha voltar. O fato é que todos esses fatores coincidiram. 2 paradas cardiorrespiratórias. Uma experiência subjetiva e muito difícil de descrever, porque não tem base científica, apenas uma sensação da experiência de quase morte. Ser ressuscitado com uma sessão de eletrochoques para poder voltar à frequência cardíaca.
Enfim, enfrentar uma nova vida diferente da vida de troféus e medalhas. Tentar entender um sentido para a vida. Mesmo sem saber se eu tinha tendência ou não ao suicídio, uma vontade intensa de viver. Isso eu lembro, lutava a qualquer momento. Solidariedade, apoio. Lá em Vitória havia uma competição de natação master acontecendo simultaneamente. Foi cancelada para que os atletas fossem doar sangue no hospital. Isso é um gesto nobre. Amigos que se uniram pagaram minha remoção para São Paulo, que não era barata. Numa UTI móvel, num avião a jato, indo até o aeroporto de Congonhas, onde entrei num helicóptero para entrar pela cobertura do Hospital Albert Einstein, onde eu tive mais um trauma. Enfim, era uma nova realidade de vida. E eu me lembro que logo após o acidente, quando eu estava, e eu nunca perdi, digamos, a noção da realidade. Sabia tudo o que tinha passado. Cada cena daquele trauma ficou na minha mente. Curiosamente, não ficou como um trauma negativo. Não é uma coisa que veio, né, me perturbando a partir dali. Mas eu tinha clareza de tudo o que tinha acontecido e a gravidade. E nos primeiros dias no hospital, no Albert Einstein, em São Paulo, dentre a equipe médica que cuidava de salvar a minha vida, eu passei por 10 cirurgias tomando anestesia geral em cada uma delas. A primeira em Vitória, 9 em São Paulo, para conter um quadro de necrose e infecção no meu coto, numa coxa dilacerada muito próximo do quadril, sobrando um pedaço de fêmur muito pequeno, num ambiente que infecciona fácil, que é o mar, com todas as suas bactérias e tal. Então, cada cirurgia diminuía um pouco o meu coto, tentando conter esse quadro de necrose e infecção, e uma pneumonia aguda. O hospital providenciou uma psicóloga, nem lembro o nome dela, uma injustiça da minha parte, porque competente, profissional, buscava trazer motivação e comparecia ao leito da UTI algumas vezes ao dia. Lembro também do papel importante da equipe médica. Havia uma fisioterapeuta, como eu tinha um problema na outra perna, que também foi cortada, um problema no braço, um machucado na cabeça, a pneumonia, tinha que fazer fisioterapia respiratória, tudo isso era difícil. E havia uma fisioterapeuta que tinha um jeito de me conquistar, de me conduzir, de fazer que eu cumprisse com disciplina a fisioterapia. O hospital, né, avaliou que ela tinha ascendência sobre mim e ela foi uma grande parceira, porque realmente dava bronca, mandava eu fazer, me convencia, também sabia ser carinhosa. Eu me refiro a Rosana Ravagnani, que foi muito importante para mim, até hoje é uma amiga. Está morando em Portugal, dedicada à vida acadêmica dela. Mas o próprio médico que fez 9 das minhas 10 cirurgias é o Dr. Marco Guedes, especialista em amputações. Ele, que quando era aluno universitário em ortopedia, na medicina, ele teve uma perna amputada num acidente de moto. Experiência própria. A partir da sua própria experiência, virou um especialista, é um dos nomes mais respeitados, hoje já aposentado. Então, a presença dele, sendo ele um amputado, gerando uma referência, foi para mim muito convincente. Havia uma enfermeira também que tratava de mim e tinha uma gerência de plantão no hospital, foi objeto de matéria do Globo Repórter, a enfermeira Cláudia, era amputada. Gente, o que eu precisava era de uma referência. Eu estava passando por uma nova experiência de vida que eu não tinha noção do que era. Não, vai botar uma prótese, uma perna artificial, vai sair correndo igual eu era antes. Sabia que não era bem assim. Claro que não. Então, era uma nova realidade e as pessoas que passaram por situações semelhantes foram fundamentais. O papel da família, da minha esposa Renata, o papel da minha mãe Ingrid, dos meus irmãos Axel e Torben, a família unida, me dando todo o suporte que eu precisava. Eles perceberam que o exemplo da enfermeira Cláudia, do ortopedista Marco Guedes, tinha uma capacidade de me convencer que havia um caminho positivo a partir dali.
que eu poderia ser feliz apesar daquela adversidade. Então, foram convidando várias pessoas amputados que foram voluntariamente ao meu encontro, cada um trazendo uma lição de superação, de volta por cima. Histórias diferentes, mas parecidas, para trazer inspiração para enfrentar aquela realidade. Mas o fato também, Erwin, é que isso você deve ter experiência e resposta na psiquiatria. No meu caso, até porque eu era uma pessoa famosa e me tornei muito mais famoso, não pela medalha olímpica, mas pelo acidente, que teve notoriedade nacional. Isso me expôs totalmente. Essa exposição, se ao mesmo tempo me fragilizava, também gerou força por um outro lado. Porque no início falavam muito na fortaleza psicológica que eu era. Não havia fortaleza nenhuma. O que havia era uma euforia de conquistar o direito de viver, passar pelos momentos mais críticos, né? Uma força muito grande de apoio e solidariedade da família, do meio esportivo, ex-patrocinadores, dirigentes. Então, eu via uma corrente de energia positiva em meu favor. Isso gerava uma euforia, né? Uma firmeza. Vou superar essa, vou voltar a velejar, vou reencontrar os meus amigos, né? Vou repaginar a minha trajetória esportiva. Só que essa euforia passa. Até porque, na fase inicial, a dor, que é uma componente que mina a resistência psicológica, física e até espiritual, em muitos casos, a dor ela era controlada pela morfina. A morfina tinha um prazo para ser retirado e terem drogas alternativas para poder desmamar do processo da morfina. Quando eu conheci a dor, a euforia dá espaço à depressão. Aí sim, é uma dificuldade. Como lidar com isso? E é aquele fenômeno que falam de cair a ficha. É comum que as pessoas me procurem, pessoas que passam por uma amputação, seja por diabetes, por saúde, por uma embolia, por um acidente de moto, de automóvel, máquina agrícola, e as pessoas pedem que eu procure o paciente e traga um depoimento de superação como eu tive quando eu precisei. Eu vejo que é comum, nos primeiros dias, a pessoa superou, ganhou a luta pela vida, tem aquela euforia e otimismo. Até porque pessoas famosas vão lá, olha, vamos lá, vamos superar. Esse período, essa onda passa. E depois vem a realidade de uma nova vida. Você vai viver de quê? No meu caso, vivia do esporte. Vou viver... Qual seria a próxima meta? Então, essa exposição que eu tinha na mídia, se por um lado gerava uma cobrança, ela também gerou uma inspiração positiva para encontrar a superação. Meu próprio caminho. Definir um novo rumo para a minha vida, não mais como atleta olímpico, sabia que não seria mais. Ou pelo menos assim imaginei. Então, foi o que me trouxe a fortalecer o terceiro setor, uma experiência já iniciada de um projeto social em Niterói, que era o Projeto Grael, que hoje celebra 24 anos no dia de hoje. Estive lá em Niterói, né, encontrando nossa diretora, Joana, os professores, os funcionários, os alunos. Que alegria! 19 mil jovens que passaram por lá. Puxa, que legal. Então, o Projeto Grael se fortaleceu ali. Fui chamado para ocupar cargo de gestão pública, até ser secretário nacional de esportes. A volta à prática da vela. A tentativa de adaptar o barco para mim. E descobri que eu que precisava me adaptar ao barco. Voltar a velejar, fazer as pazes com o mar. Conquistar regatas, né? E voltar para o meu habitat. Então, é o momento que eu estou hoje. Já se passaram do acidente. Nós faremos, no dia 6 de setembro, eu farei 24 anos do acidente. É uma parte da minha vida que se passou posterior. Você perguntar, minha vida mudou? Claro que mudou. A minha vida tornou-se pior? Claro que não. É uma forma de você encarar a vida. Desafios que surgiram, adaptações, mudança do eixo de prioridades, dar valor
a vida, da essência dela, do respirar, que eu tive, né, o direito de recuperar o direito de respirar. A agonia que é você ter uma asfixia e superar tantos momentos. Então, hoje eu posso dizer, eu sou uma pessoa feliz. Ah, você tem pesadelos com acidentes? De forma alguma. Eu fui muito bem tratado e fui muito bem preparado. Então, acho que eu devo muito às pessoas que me deram amparo desde então. Desculpa pela minha fala tão Poxa, longa. Deus emocionante, abençoe você, Erwin. Fico à sua emocionante, disposição. Muito obrigado. emocionante. Porque, pô, emocionante, cara, você escutar, né, de você é totalmente diferente de ler, né, o que aconteceu, enfim. Eu sempre gosto de pontuar as duas coisas. Por quê? Na psiquiatria, a gente não chama de doença, a gente chama de transtorno. Né? Isso tem um motivo. Porque para chamar de doença, eu tenho que conhecer a causa, né? Um vírus, uma bactéria que, enfim, lesa lá o pulmão e me dá o sintoma de tosse, por exemplo, na Covid. O nosso é multifatorial, né? Assim, você pode estar, inclusive, no melhor momento da vida, ter dado um gene de um familiar seu, uma mãe, e que um pequeno estresse fez ele expressar e você começar a apresentar, por exemplo, um quadro depressivo. E é curioso, que o paciente senta aqui e fala assim, poxa, doutor, eu estou até assim, com vergonha, não tem problema financeiro, não tem problema familiar, por que eu estou com alteração de sono, estou com alteração de apetite, estou isolado socialmente, né? Então, muitas vezes eu tenho que começar aqui a consulta quase defendendo ele de que ele não é fraco por estar aqui, por ter uma patologia médica. E também escutar o outro lado. Porque pelo que eu estou entendendo, você me corrija, Lázaro, apesar de todo, né, infelizmente, esse estresse difícil aí, né? Difícil não, né? Inimaginável, né? Vamos colocar assim. Você, né, o seu organismo, né? Também você não controla isso. Ele, né? Não desenvolveu, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, porque você, inclusive, voltou e foi campeão mundial, né? Numa outra classe, né, em É 2015, verdade. onde no transtorno de estresse pós-traumático a pessoa tem uma evitação constante, sem o tratamento, né? Dos locais, das pessoas que tiveram relação com o evento. Então, o fato de é inimaginável, né? Assim, a cena. E ter também o outro lado de que, mesmo sendo algo muito grave, que não necessariamente você vai ter uma doença da medicina, ou seja, desenvolver um quadro, né, de um quadro depressivo, um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, mostra o contrário também. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, infelizmente perde um ente querido, lógico que tem um processo inicial de luto, mas às vezes ela senta aqui e ela fala assim, poxa, mas eu não posso ser feliz, eu perdi infelizmente um filho, né? Eu perdi aqui um sobrinho, como é que eu posso ser feliz? Como se ele pudesse controlar o sentimento. Então, na verdade, existe os dois lados. Existe a pessoa, né, que não tem nada de diferente na vida dela, está tudo certo. Infelizmente, ela pode começar a apresentar, né, alguma patologia da psiquiatria, e existe o contrário. Uma pessoa que passou, infelizmente, né, por uma tragédia tão grande como essa, que não necessariamente ficou triste, né, teve lá uma evolução, né, que só você sabe, né, junto com seus familiares, com a sua religião, enfim, mas que você não necessariamente precisou ter doença, não é matemático, tive algo grave, vou ter uma doença. Não, eu tenho um período de adaptação, naquele período eu posso ter, inclusive, reações de sintomas que não é da minha pessoa, mas que não necessariamente eu vou ter uma doença. E tem duas questões que são três, na verdade, que eu vou citar aqui. Primeiro, o fato do esporte, né? A própria atividade física, independente dela, ela é algo favorável ao prognóstico, evitar uma patologia. O fato, né, de você ter tido alimentação física e ser um atleta, talvez até iria, né, por um tempo, né, você foi se readaptando, seria até um fator de risco a mais, né? O fato de você ter tido a questão de buscar esse outro sentido, né, de montar logo o projeto lá do Grael, no Instituto Rumo, você acabou refocalizando em algo prazeroso, que isso na psicoterapia, né, a gente chama de refocalização de atenção, na terapia cognitivo-comportamental, né, que você, enfim, vê essa inspiração sua, que você conseguiu refocalizar em algo prazeroso, né, para você, que te trouxe, e foi, acredito eu, o que te deu talvez o motor ali, o sentido para tentar buscar essas outras alternativas aí, até que finalmente, né, você se sentiu, né, preparado mentalmente, fisicamente, para voltar a competir, né, e conseguiu, né, ser campeão mundial, né? Então,
tem esse outro lado, né, das pessoas que também passam por uma situação muito grave, mas que não necessariamente vão desenvolver uma patologia de psiquiatria. Tanto é que o transtorno de estresse pós-traumático, a prevalência é de 8% na população. Então, de cada 100 que passam por situações de iminência de morte, um assalto, né? Lógico que depende da intensidade, da gravidade, da duração do estímulo, não é? Isso é só uma média. 8% vão ter. O resto não vai ter. Então, eu tenho que estar sempre com uma doença por eu ter passado por problema real? Não. Você vai passar por um tempo, né, de uma adaptação, ou se for, infelizmente, a morte de um ente querido, de um luto, mas não necessariamente você tem que tomar um medicamento para isso, né? Então, escutar esse outro lado também do Lázaro, né, de ter, né, descrito aí com tanta clareza, né, e emoção que ele passou, para quem também se cobra por, às vezes, não estar deprimido, por ter passado por uma situação grave, também é aliviador. Porque eu também tenho que fazer esse papel, às vezes, aqui como médico, de não deixar ele se sentir culpado por não estar, por exemplo, com uma doença, depressão, por, infelizmente, ter perdido um ente querido, né? Então, isso para a gente é fundamental escutar, que as histórias reais, elas conectam muito mais, né? As histórias reais de pessoas que a gente admira, que são heróis, né? Como, né, você, o Thiago, enfim, que a gente tanto torceu e torce, isso conecta com a nossa vida, né? Cada um vai se encaixando, uma é uma doença física, outra é uma sequela de AVC, e vai somando essa experiência, porque o que a gente está fazendo, justamente botar o dedo na ferida e falar de psiquiatria e de saúde mental, é o que a gente quer que melhore, que as pessoas falem mais disso, como fala de doença de coração, fala enfim, de doença renal, né? Como qualquer outra patologia. Então, eu te agradeço de coração esse depoimento aí, né? Essa aula que você deu para a gente de como as emoções, como foi esse passo a passo. E de verdade é emocionante aqui para a gente, tenho certeza para todo mundo que está aí também. E estamos chegando no finalzinho já, ó, 3 minutinhos para a gente fechar. E eu queria devolver a palavra, né? Agradecer a presença aí de todo mundo e dizer que, poxa, sempre que você quiser ou puder, a gente vai estar sempre aberto aí para te receber, que você é um exemplo para todo mundo. E vou passar a palavrinha para você, para você dar um oi final aí, deixar o seu recado final. E, de verdade, agradecer em nome do meu e do Thiago, que deve ter tido algum imprevisto, e de todo mundo que está aqui. De coração mesmo, viu, Lázaro? Emocionante. Olha, Erwin, primeiro eu quero dizer que muitas vezes eu sou palestrante profissional, mas eu faço questão de me colocar dentro de uma realidade, porque não me julgo um herói, muito menos um super-homem. Eu tenho as minhas fraquezas, claro que tenho, muitas. Insegurança, ainda competindo, ansiedade, mas realmente, como eu disse antes, você nunca pode imaginar como seria a sua reação mediante uma situação como essa que eu vivi. Então, a inspiração, repito, pessoas que passaram por situações semelhantes foram fundamentais. O exemplo do Armando Nogueira, quando me fez uma homenagem, quando eu tive o primeiro título internacional, me comparando com um atirador húngaro, que era o melhor do mundo na prova de pistola livre, no tiro olímpico. E esse atirador teve o braço decepado na Segunda Guerra Mundial. Voltou a atirar com o outro braço. Ele era destro, voltou a atirar com o braço esquerdo. Não havia ainda a Paralimpíada. Ele foi bicampeão olímpico, usando o braço que não era o braço original e natural, sem ter o segundo braço para se equilibrar. Por exemplo, esse Carol Itakacs, vindo dessa matéria do Armando Nogueira, eu nunca tinha ouvido falar dele, me encheu de inspiração positiva. O fato é que 3 meses após o meu acidente, ainda fraco, sem forças no braço, desequilibrado, sem a menor experiência, eu entrei num barco a primeira vez, para fazer as pazes com o mar, para superar um trauma. Foi a primeira velejada na presença da Renata, do Colin, do Rob, velejando um barco que o Torben me presenteou. Um veleiro clássico antigo, só para eu ter o prazer de velejar. 3 meses após o acidente. Só um minutinho. Eu posso até voltar a live sem problema nenhum, mas falta 1 minuto, porque eu entrei 7h52. Ela dura 1 hora. Desculpa, a gente pode voltar, não tem problema nenhum. Tá. 6 meses após o acidente, eu comecei a competir. 4 anos após o acidente, eu venci a pré-olímpica nacional. 7 anos depois, um título sul-americano. 17 anos depois, aos 51 anos de idade, campeão mundial.
Então, o fato é que hoje eu sou uma pessoa que me sinto feliz, realizado, tenho ainda meus desafios pela frente e acho que esse campo que você está explorando ou divulgando é muito saudável para nós do esporte. Eu sou um ser humano simples, comum e aprendi com a minha experiência. E profissionais como você ensinam a gente qual que é o rumo, qual que é o caminho. Por pessoas que passam por situações semelhantes que podem ter um apoio fundamental seu e de outros que seguem o seu rumo de vida. Meu muito obrigado. Poxa, eu que agradeço, é emocionante de verdade. E espero que a gente consiga mais vezes, né, poder estar junto. Felizmente o Instagram é só 1 hora, a gente podia ficar aqui mais 2 horas, né? A gente tem que encerrar para poder gravar a live e depois eu mando para você. De verdade, de coração, viu, Lázaro? Que uma inspiração para a gente, é muito emocionante e que a gente possa se ver mais vezes, tá bom? Claro. Uma boa noite para todo mundo aí, agradeço. E vou encerrar para a gente poder gravar a live. Tá bom, pessoal? Beijo grande aí. Um abraço, Lázaro. Tudo de bom. Obrigado, igualmente.